É o seguinte, nos últimos dias, o mundo inteiro, né, vem acompanhando o drama que envolve a separação da cantora colombiana Shakira e do jogador de futebol espanhol Gerard Piqué. Já foi aqui notícia no Giro dos Famosos. O ex-casal, ele vem tendo um término cheio de conturbação por envolver traição, mágoas. Inclusive, Shakira lançou uma música agora cheia de indiretas e detalhes desse término, que vem sendo um verdadeiro sucesso no mundo, até porque o povo gosta de uma confusão. Ainda mais quando tem traição. Não precisa nem dizer, né? De acordo com o médico especializado em homeopatia e terapeuta de constelação familiar, eu estou com ele, o Dr. Andrei Moreira. Os filhos, claro, são sempre bastante prejudicados em separações desta maneira, né, Dr. Andrei? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Sim, os filhos são sempre muito afetados quando dentro da separação do casal há os conflitos entre o homem e a mulher e os filhos são envolvidos no meio desse processo, sem serem preservados do lugar de pai e de mãe que homem e mulher continuam a exercer para eles, né? Então, quando há... É importante dizer que nós não estamos falando de uma separação quando há entre o casal, mas nesse tipo de separação onde há confusão, uma exposição, né? E de traumas que isso pode trazer para essas crianças. Eu já vou ser até bem direta, doutor Andrei, que tipos de trauma que pode trazer para os filhos nestes casos? Isso, o trauma não é exatamente a separação, é a maneira como as pessoas envolvidas lidam com a separação, a maneira como a comunicam para os filhos e como lidam com os filhos. Então, sempre que há violência entre homem e mulher, sempre que há desrespeito a imagem do pai ou a imagem da mãe, isso tem um efeito nos filhos. O efeito mais comum é que os filhos tomam as dores daqueles que eles sentem que são vítimas ou que se fazem de vítimas dentro dessa narrativa do divórcio e acabam se associando aos sentimentos desse genitor, seja o pai ou a mãe. Isso leva com que os filhos muitas vezes se afastem no coração do outro genitor ou passem a acusá-lo ou passem a inverter a ordem dentro da relação com os pais, ocupando, por exemplo, simbolicamente o lugar de companheiro da mãe ou de companheira do pai. E isso, ao longo da vida, tem uma repercussão no desenvolvimento dessa pessoa enquanto personalidade, na própria liberdade para ir para a vida e formar as suas próprias relações de casal, na imagem que essa pessoa forma da relação homem-mulher, a maneira de lidar com o seu afeto, com o seu sentimento, com a sua estima e com a relação com o outro. Então, é um efeito cascata, um efeito dominó, tanto na autoestima quanto na vida de relação. E a gente percebe, né, doutor Andrei, que esse tipo de problema, igual nós estamos vendo com Shakira e o jogador, que são personalidades mundiais, não tem classe social e nem financeira. A gente percebe que isso afeta pessoas, independente da sua condição. E imagino que os traumas também independem de tudo isso, né? Independe, porque é difícil mesmo, né, separar a relação de homem e mulher da relação de pai e mãe. As pessoas ficam magoadas, são feridas e naturalmente sentem o efeito disso na relação com os filhos. E os filhos são capazes de perceber o que está acontecendo no relacionamento de casal e, sobretudo, de reproduzir a relação que os pais estiverem tendo. Então, embora a gente saiba que é sempre um grande desafio, é muito bom que os pais tentem evitar envolver os filhos e colocá-los, porque, como homem e mulher, as pessoas podem escolher não estarem juntas, não é estar junto ou não, é uma questão de afinidade, de ser possível ou não, de ter respeito ou não. No entanto, como pai e mãe, eles vão estar juntos sempre para os filhos, se ambos assumirem as responsabilidades que lhes cabem. E também nos filhos, aqueles dois vão estar sempre unidos. Então, em cada filho, o amor do casal continua. Em cada filho, metade do pai e metade da mãe permanece vivo. E os filhos sabem disso e sentem isso e querem amar a ambos e poder ficar inteiros. Se isso não pode acontecer, os filhos sentem-se como se estivessem sendo fragmentados, tomando partido, ficando de um lado e tendo que desrespeitar a outra metade que lhe compõe. Então, se os pais ajudam os filhos a manterem no coração o respeito aos pais, a presença, o afeto, a convivência, o cuidado,
dentro daquilo que é possível, os filhos experimentam segurança e uma base mais sólida para o seu desenvolvimento e também para permanecer dentro do seu lugar da ordem na família e na vida. Bom, então a gente pode concluir, obviamente, que a atitude da Shakira em fazer uma música expondo essa relação de raiva, claro, de ferida, né, que ela ficou em relação à possível traição do marido e toda essa exposição que eles colocaram da separação é muito negativo para a família, né? É sim, ela naturalmente, como mulher, está ferida no seu sentimento, tem todo o seu direito. No entanto, essa exposição também fere os filhos na imagem. A gente vê outros casais famosos também fazendo isso na televisão, mas não é diferente do que acontece no dia a dia quando, por exemplo, a mãe fala mal do pai ou o pai fala mal da mãe para os filhos, quando fica culpabilizando o outro ou tentando induzir culpa do outro lado para os filhos tomarem partido ou gostarem mais uns dos outros. Então o efeito, nesse caso, vai ser sempre prejudicial. Os pais devem evitar fazer os filhos funcionarem como se fossem aviõezinhos emocionais, levando recado, cortando a relação entre si, só se relacionando via comunicação através dos filhos, sem a maturidade de poder elaborar aquilo que é seu. Né? Os adultos lidam com aquilo que é dos adultos, as crianças devem ficar livres para lidar com o que é do universo deles, como crianças, como jovens, como adolescentes, e separar isso é importante. Nossa, muito importante isso, lidar com maturidade, né? Exatamente isso, doutor Andrei Moreira. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação ao vivo aqui no Destaque e até uma próxima para falar de assuntos que envolvem a sua especialidade. É uma alegria.